No dia 30 de agosto de 1936, nascia em Fagundes, cidade da Paraíba, o menino José Rodrigues da Silva. Mesmo não confessando a fé evangélica, sua mãe, Laura Josefa da Conceição, entregou seu primogênito ao Senhor com o desejo de que um dia ele se tornasse um pastor. Quando a minha mãe estava esperando ele, a irmã dela também estava esperando o filho. E ela disse, o meu filho vai ser padre. E a minha mãe disse, não, o meu vai ser pastor. A gente morava, quando minha mãe aceitou Jesus lá no norte, ia eu e ela para a igreja, caminhávamos juntos, depois viemos aqui para o Rio de Janeiro, congregamos no Morro do Alemão, meu irmão era um jovenzinho novo, logo ele foi ungido, separado para diácono, depois congregamos em Bom Sucesso por muito tempo. Meu pai gostava demais dele, ajudava muito meu pai no ministério. Aos 19 anos, José Rodrigues serviu a pátria no Exército Brasileiro. Na mesma época, foi também chamado para servir ao Senhor Jesus como auxiliar de trabalho na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, à época filiado a São Cristóvão. Nessa mesma época, conheceu sua pretendente, Esther Barbosa. Um certo dia, eu estava sentada na sala da casa do meu irmão, a porta da sala estava entreaberta, assim, e foi quando o José, ele passou em frente ali na porta da sala da casa do meu irmão e deu uma olhada para lá, mesmo que eu não tinha visto ele que me viu. Ele fez um bilhete e mandou que o sobrinho da minha cunhada fosse entregar lá para o meu irmão. E no bilhete estava pedindo que se ele podia ir lá conversar com meu irmão sobre a minha pessoa. E eu fiquei assim, com muito medo. Fiquei com muito medo porque eu nunca tinha namorado ninguém, foi meu primeiro namorado. Só que a gente não tinha aquele namoro como hoje, né? Nosso namoro, ele sentava de um lado na mesa, na sala que tinha, e eu sentava do lado de cá e a gente conversava ali, né, e tal. Ele me perguntava sobre meu pai, sobre minha mãe. E aí ele escreveu a carta pedindo a presença. Meu pai rapidamente veio com a minha mãe. E chegando lá, ele foi, me pediu um casamento, só que ele me pediu um casamento já trazendo aliança no bolso. Ele foi na minha casa 3 vezes. Ele foi a primeira, na segunda, na terceira ele foi casar. Meu casamento foi anunciado no serviço de alto-falantes da cidade. Meu sogro, como não pôde ir no meu casamento com minha sogra, ele preparou um outro casamento aqui no Rio de Janeiro. Quando eu, aos 12 anos, em 1959, ele tinha 22 anos, mas já era um homem que labutava na obra de Deus, já trabalhava como obreiro novo, mas que tinha o objetivo de fazer muito pela obra de Deus. Eu me casei em dezembro, quando foi. No outro dezembro, já nascia Edna. E dali pra frente eu fiquei só esperando filho, tendo filho, né? Quando eu demorava meus filhos ficavam uns 3 mesinhos, aí alguém me perguntava, ué, não vai ganhar mais neném, não? Eu, quando criança, eu gostava de trabalhar com meu pai. De vez em quando saía para fazer algumas vendas. Meu pai era vendedor e eu gostava de ir com meu pai. E a sensação que meu pai tinha é que era só para acompanhá-lo, e não era. A minha preocupação era de acontecer alguma coisa com meu pai. E eu, desde criança, tinha um cuidado com meu pai. Quando eu ia para a maternidade, ninguém nunca me levou para a maternidade a não ser ele. Todos os meus filhos, foram 7 filhos que Deus nos deu. E ele estava sempre presente. Porque eu agora, como líder de uma igreja, de tempo em tempo a gente recorda e a gente põe em prática aquilo que aprendemos com ele. Quando meu pai era superintendente da Escola Bíblica Dominical em Bom Sucesso, ele sempre organizava excursões do departamento infantil. Os ônibus saíram e ficou um adolescente para trás. Os ônibus já estavam na Avenida Brasil.
E meu pai sentiu falta desse adolescente e meu pai falou assim, mas vamos voltar. E aquilo é uma coisa que marcou muito, porque meu pai sempre valorizou muito os adolescentes, as crianças. E hoje, quando a gente está lá em Pilares, lá na DEP, né, eu conto muito esses exemplos do meu pai, porque é algo que nos emociona, né? É algo que deixa a gente assim, pensando cada vez mais como isso é legal, esse legado, né, que ele tem deixado para nós. Ele se preocupa tanto com a gente que ele às vezes esquece que nós somos casados, que cada um de nós tem uma vida independente, mas isso é bom porque a gente vê o cuidado depois de tanto tempo, né, dos filhos criados, e ele hoje ainda tem todo esse cuidado com os filhos. Que Deus continue conservando ele com muita saúde, para que ele possa chegar ao final da sua vida dizendo como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Para se falar de um grande homem, tem que ter muita responsabilidade. E eu lembro do meu pai, assim, por muitas vezes, saindo para trabalhar. E ele sempre com muita garra, muita luta. E nunca mediu esforços para trazer o sustento para nossa casa. E isso nos marca muito, porque isso é legado. E muitas das vezes, quando eu estava passando por algum problema de saúde, e às vezes meu pai chegava da igreja, e ele ia até o meu quarto e orava juntamente com a minha mãe, e eu sentia naquele momento que a cura ela chegava até o meu corpo. E quando chegava no dia seguinte, eu não tinha absolutamente mais nada. Um verdadeiro homem de Deus. E eu só tenho a agradecer, meu pai. Tenho muito orgulho aonde eu chego, falar do seu nome como referência. Muito obrigado por ser meu pai. Te amo. Um homem que muitas vezes sofreu, algumas vezes, mas com submissão. Ele, pastor falava com ele: preciso de você. Chegava em casa meia-noite, vindo de ônibus, outra hora vindo a pé de bom sucesso, mas nunca ficou reclamando. Eu uso uma frase de Epícoro que diz que os grandes navegadores devem a sua reputação aos temporais e tempestades. Eu vejo o senhor como um grande navegador, um homem que soube aproveitar muito bem os temporais e tempestades para construir uma família que hoje todos aqui comparecem para dizer a mesma coisa, que o senhor é um homem muito respeitado, muito amado, é uma pessoa que nós queremos sempre muito bem. O senhor hoje pode olhar e enxergar com seus olhos, aos 83 anos, muito lúcido, com muita determinação, com muita coragem de continuar fazendo. O senhor é um exemplo para nós, pai. O exemplo que eu tenho do meu pai é de passar pelo quarto e ver meu pai orando de manhã, e ver meu pai orando à noite, e ver meu pai orando sempre. Teve um dia que já bem crescido, já dirigindo, eu estava com meu pai e paramos no sinal e um pedinte, um menino veio pedir um dinheiro e ele falou para mim. E aí eu falei: pai, não dá dinheiro, pai, o senhor não alimenta o vício, não alimenta. E ele disse para mim o seguinte: meu filho, olha, não se preocupe com o que as pessoas vão fazer com o dinheiro ou com o bem que você faz. O que você não pode é mudar o seu coração. Você não pode mudar o seu coração de cristão. Você faça a sua parte. E você fazendo a sua parte, você está fazendo com que o reino de Deus cresça. A caminhada cristã não é feita de 1 ano, nem de 2 anos, nem de 5 anos. É feita até o fim. E eu espero que até o fim eu consiga ser um exemplo como meu pai foi para mim. Meu pai foi assim, tem sido para a gente um pai exemplar, um pai de garra. Juntando todos nós, eu acho que não dá o que meu pai faz pela idade dele. É um pai amoroso, um pai cuidadoso, é um avô, é um bisavô também dos meus netos. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Anos 80, ele veio para a direção da congregação Nova Brasília. Tempos de bênçãos. Eu tenho como influência do pastor José Rodrigues na minha vida
a maneira como ele trata as coisas de Deus, a maneira como ele sempre lidou com a obra, com o reino, com a casa de Deus, com as pessoas. Eu cresci numa congregação onde o pastor José era o dirigente da congregação. Durante toda a minha infância e adolescência, eu pude observar, e não apenas observar, mas também tive o privilégio de começar a trabalhar na igreja, observando esse zelo e também podendo aprender a lidar com as pessoas, com a casa de Deus, com as coisas de Deus de maneira excelente. Eu louvo a Deus por esse exemplo que eu tenho na minha vida. Nós trabalhamos muito junto e dos ensinamentos, do aprendizado que eu tive contigo. Eu sempre louvo a Deus pela sua vida, pois se tem o ministério que tem hoje, foi tudo aprendizado com o irmão. No final dos anos 80, ele começou a construir a subcongregação Lírio dos Vales, trabalhando dia após dia até a noite, virando concreto, e ele junto com os irmãos, trabalhando com muito vigor. E em 96, o pastor Raimundo Lino, vendo o grande desempenho daquela congregação e não tendo mais condição de continuar dentro da Nova Brasília, daquela rua, ela foi levada para a Avenida Itaoca. E neste tempo nós recebemos autonomia. Grande foi o crescimento desta igreja de 96 até hoje, tendo algumas congregações já bem grandes, bem crescidas. Deus nos deu um pastor que tem todas as qualidades de um pastor que sabe resolver todas as causas, porque o próprio Espírito Santo o ilumina. Ele não pode me ver falar mais. Ele está todo em pé, cuidando de mim. Com 83 anos de idade. Mas esse homem é um valente. É um homem que não tem momento difícil para ele. Tudo ele dá um jeito para se resolver. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. Que o Senhor é um grande pai para todos nós. Beijo, pai. Muito obrigado por ser meu pai. Te amo. Pai, eu te amo. Felicidade, meu pai. Pai, te amamos. Pede-me em tudo, meu Jesus.